Boa tarde a todos. Meu nome é Leandro, tá? Eu sou técnico aqui da Amêndola, responsável juntamente com a equipe toda aí pelo sistema do FlowDocs, tá? FlowDocs nada mais é que um sistema para a tramitação de documentos dentro da entidade pública. Ele surgiu com o intuito, né, de zerar a utilização do papel, com a Lei 14.129 de 2021. O governo federal estipulou que todas as prefeituras, né, as entidades públicas, utilizassem de uma ferramenta nesse âmbito. Tá? Então, com esse princípio aí, a gente criou essa ferramenta como solução para as entidades públicas, certo? É uma ferramenta 100% online, tá? Uma ferramenta que tem responsividade, ela se adequa às telas, tanto de um celular, quanto de um tablet, quanto do computador, certo? Então a gente pode utilizar ele em qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. É muito fácil da utilização, muito parecido com uma caixa de e-mail, tá? Ele disponibiliza a todos os usuários cadastrados uma assinatura digital, tá? Então todo usuário que tiver cadastro no FlowDocs vai ter uma assinatura digital para poder estar assinando a documentação, e ele vai enumerando processos. Então toda vez que eu iniciar um processo, que eu fizer um encaminhamento, tá? Ele vai encaminhar um processo enumerado, estipulando ali qual é o setor que está encaminhando, o assunto que está sendo tratado, e a documentação vai anexada ali dentro, dispensando a utilização do papel. Essa área, toda vez que a gente clicar lá no site, ele vai rodar, né, o nomezinho do FlowDocs, vai carregar o site e ele vai trazer essa tela para a gente. Tá? Toda vez que eu entro nessa tela, eu tenho que entender que ela é uma tela da área externa, para o usuário externo, para os contribuintes estarem fazendo uma solicitação aí para o pessoal da prefeitura, para os servidores, para os setores, tá? Para chegarem até o atendimento no serviço que elas desejam. Tá? Nessa tela eu tenho o botãozinho de início, então toda vez que eu clico no botãozinho ele volta para o início. Botãozinho de estatísticas, tá? Como não tem preenchido aqui, eu vou mostrar no FlowDocs da Amêndola. Então a gente também utiliza o FlowDocs da Amêndola para fazer o atendimento com o pessoal aqui. Então toda vez que eu selecionar um setor, ele vai trazer aqui os processos abertos, processos que estão encerrados, né? Então a gente pode estar disponibilizando nessa área de estatísticas, tá? Dados para que a população veja o que está acontecendo, os atendimentos, até o próprio usuário se oriente dentro do sistema. Então, a gente pode disponibilizar dashboards, a gente pode disponibilizar gráficos com informações que existam dentro do sistema. Segundo botãozinho aqui, carta de serviço. Então, na carta de serviço, eu vou disponibilizar para o contribuinte os serviços que estão disponíveis, tá, na prefeitura. Então, nesses serviços aqui, eu posso deixar eles todos disponíveis na área, né, da carta de serviço. A pessoa vai clicar no botãozinho e se informar. O que é aquele serviço, quem pode solicitar, se tem algum valor a ser recolhido, né, para estar chegando até esse serviço, se necessita de alguma documentação. Então, aqui a pessoa pode selecionar esse serviço e se orientar para chegar até ele. Tem o botãozinho código de acesso, cantinho superior direito, tá? Eu vou explicar sobre isso mais à frente, tá bom? Lá no cantinho inferior direito, estrutura administrativa. Aqui ele disponibiliza o organograma da prefeitura. Então ele vai mostrar todos os setores, né? Todos os locais, né, que a prefeitura tem aí como estrutura, sejam secretarias, departamentos, unidades, divisões. A gente vai disponibilizar também no de vocês tudo que for ser utilizado, todos os setores que vocês possuem aí dentro da prefeitura. E por último, o botãozinho perguntas frequentes, que é uma página onde a gente pode estar se auto-orientando, certo? Alguns videozinhos foram anexados para autoajuda do usuário. Então, por exemplo, a primeira opção, como encaminhar um processo.
Se eu clicar na linha dele, ele vai disponibilizar um vídeo direto lá do canal da Fiorili Play, tá? Onde ele ensina como estar fazendo essa ação dentro do sistema. Então eu tenho diversas opções, tá? Tem a possibilidade de eu estar incluindo mais opções e para que vocês consigam utilizar de uma maneira mais útil aí o FlowDocs. Botãozinho de início, vou voltar lá para a tela. E nessa área central aqui estão disponibilizados os tipos de processos, tá? Que eu vou deixar para a população solicitar. Então, suponhamos que eu seja um cidadão do município e eu quero fazer, né, uma interação aí com o pessoal da prefeitura, fazer uma solicitação. Como que eu faria isso? Então, eu escolheria o setor que eu quero falar. Vou dar um exemplo, deixei configurado um assunto aqui para a gente simular. Então, vou escolher, por exemplo, ouvidoria. Dentro de ouvidoria, eu posso fazer várias manifestações. Por exemplo, eu quero fazer uma denúncia. Então, cliquei em denúncia. Ele vai pedir para que eu determine qual assunto eu preciso utilizar. Então, eu vou verificar os assuntos que foram disponibilizados pela administração, tá? Ou pelo setor de ouvidoria. Vou selecionar aqui o segundo assunto, aglomeração de pessoas. O sistema, por ser um assunto delicado, ele permite que a gente se identifique ou não. Se eu clicar em quero me identificar, ele vai me jogar para uma área de login, onde eu preciso fazer o login para acessar o sistema, certo? Se eu não tenho esse login, eu posso clicar no botão solicitar acesso, tá? Ele vai pedir que eu insira meu CPF. Vou inserir um CPF para vocês verem como que é a tela de cadastro. Então, eu colocando aqui um CPF, ele vai me direcionar para fazer o cadastro, tá? E eu vou preencher todos esses campinhos. Se for o caso de eu ser um servidor, eu clico em solicitar acesso interno. Ele tem a possibilidade de deixar anexos, né, para a gente comprovar a veracidade desse cadastro que eu estou fazendo. Então, posso solicitar aqui a pessoa que está se cadastrando anexe um documento, né, com foto ou algum arquivo específico para que ele comprove, né, realmente que esse cadastro é dessa pessoa. E basta ele salvar que ele já vai ter usuário e senha. Lógico que a gente pode configurar para passar por aprovação da administração. No segundo caso, se ele não quiser se identificar por ser uma denúncia, nesse caso aqui, ele pode clicar não quero me identificar e o sistema já vai abrir a página para ele redigir aí a solicitação que ele está fazendo, nesse caso uma denúncia. Ele vai ter que colocar o CEP. Se a gente inserir o CEP pela rua, ele já traz, tá, direto lá do site dos Correios, né? E o CEP ele busca lá do código do município do IBGE, coloca o endereço, tá? E aí vai redigir a denúncia. Vou colocar aqui com palavras curtas, tá? Denúncia anônima. Somente para a gente se orientar. Então ele fez as considerações dele ali, o usuário. Ele pode ainda anexar um arquivo. Então ele clica no botãozinho anexar arquivo na parte inferior. Ele vai buscar um documento, tá, que seja relacionado àquela informação que ele está acrescentando. Pode ser um vídeo, pode ser uma foto, pode ser um áudio ou algo nesse sentido, tá bom? E ele pode clicar no olhinho para visualizar, tá, essa informação. Incluir o arquivo, tá tudo bonitinho, correto? Ele pode simplesmente clicar em enviar. Uma vez que ele faz isso, como ele fez em modo anônimo, o sistema vai enviar essa mensagem: a sua solicitação foi enviada com sucesso, você concluiu com sucesso o cadastramento da sua solicitação, ela já está cadastrada no nosso sistema. A triagem eletrônica agora fará uma análise da sua solicitação e encaminhará ao departamento competente para as providências necessárias, buscando uma solução o mais breve possível. Sempre que desejar, você poderá acompanhar o andamento da sua solicitação neste mesmo site. Abaixo está o código de acesso da sua solicitação. Então o sistema vai gerar um código de acesso para ele,
onde ele pode copiar esse código de acesso, colar no campinho lá onde fica estipulado o código de acesso, certo? Uma vez que ele clique na lupinha, o código de acesso já vai estar disponível ali, o processo foi gerado, tá? Ele gera um QR Code caso o usuário queira puxar no celular. Aqui está o código de acesso que ele inseriu lá em cima. O processo que foi aberto dentro da entidade é o 181 de 2024, do setor de ouvidoria relacionado a uma aglomeração de pessoas. Certo? Que foi um exemplo, tá, pessoal? Lembrando que eu utilizei aqui. Aqui está a linha do tempo por onde esse processo vai ser encaminhado dentro da prefeitura até a sua resolução. Ele mostra aqui, ó, de anônimo para setor de ouvidoria, tá? Que foi o anônimo que enviou já para o setor de ouvidoria. Então, todos os assuntos que estiverem ali fora, ele já vai ser configurado para cair dentro do setor de competência, tá? Na área interna. Aqui a gente pode verificar o que foi falado e pode verificar também o documento que foi anexado. Então, seria assim que seria feito a solicitação na parte externa. Eu vou lá para a área interna, na inbox da ouvidoria, para vocês verem como que foi recebido o processo na caixa de entrada. Clico em entrar, como eu já tenho usuário e senha, eu vou simplesmente clicar em entrar. Ele vai me jogar lá para a área interna. Então, bem parecido com o layout aí de uma caixa de e-mail. Então, ele abriu aqui. Eu possuo a minha inbox pessoal. Tudo que for relacionado para o Leandro vai cair na inbox pessoal. Então, aqui na minha inbox pessoal eu tenho para abrir um novo processo, a minha caixa de entrada, os itens enviados, os itens que foram arquivados. E aqui eu criei duas pastinhas, né? Eu posso vir aqui na minha inbox e criar pastas para organizar os meus processos. A segunda inbox que eu tenho é a inbox do meu setor. Então eu sempre vou ter a inbox pessoal, onde vão ser tratados as coisas particulares dentro da entidade ou até solicitações de assinaturas que eu receber. E eu tenho a inbox sempre do meu setor. A diferença é que sempre que for na inbox pessoal, essa inbox é particular. E sempre que for na inbox do setor, se tiverem um ou mais servidores, né? Suponhamos que temos 3 servidores. Os 3 vão ver os mesmos processos. Todos os processos que estiverem na caixa, todos irão ver e assim sucessivamente, né? Quem tiver competência de estar fazendo a resposta dentro do setor que vai dar encaminhamento nesse processo. Vou clicar na caixa de entrada do inbox de ouvidoria. Ele tem uma notificação. E aqui, ó, eu consigo visualizar. Eu, como servidor do município, eu consigo visualizar o processo. É o processo 181, da mesma forma que ele apresentou lá no lado externo. Eu consigo visualizar o endereço que foi anexado na hora da criação, né, desse processo. Vejo que foi de anônimo para o setor de ouvidoria, o que ele disse e consigo visualizar o documento. Então, eu, suponhamos como ouvidor, eu preciso encaminhar isso ao setor competente. Como que eu faço? Lá em cima eu tenho o botãozinho encaminhar, mais informações, bloquear, apensar e anexos, certo? Então, como que eu faço? Eu posso clicar aqui em encaminhar. Ele vai trazer aqui as informações do processo, tudo bonitinho. Foi deferido, foi indeferido, eu posso inserir esse grau de deferimento. Como não tenho essa competência, vou simplesmente colocar como encaminhado. E aqui no botãozinho destinatários, eu vou inserir para quem que seguiria esse processo. Lógico que eu posso deixar roteiros configurados para que ele traga automático, tá? No futuro, após configurar o sistema de vocês, a gente pode estar fazendo isso, tá? Então, destinatários. Se eu escolher cidadão, eu vou falar lá com o usuário externo, a partir daquele cadastrinho que eu ensinei vocês fazerem no início. Se eu escolher um servidor, eu vou estar falando na inbox pessoal do servidor. E se eu escolher uma estrutura, eu vou estar falando no inbox do setor, no inbox da estrutura administrativa. Então, vou escolher aqui uma estrutura.
Então, se eu quisesse mandar, por exemplo, lá para o protocolo, ou para assessoria, ou para a procuradoria, poderia estar selecionando e confirmando. Se eu quisesse, por exemplo, mandar para um servidor, bastaria só eu localizar esse servidor dentro do sistema. Posso fazer filtros aqui, por exemplo, vou mandar para esse usuário que eu tenho acesso para mostrar para vocês como que ele receberia lá. Então posso mandar para uma estrutura, ao mesmo tempo para um servidor, ao mesmo tempo para um cidadão, se for o caso, certo? Escolhi os meus destinatários. Eu posso fazer as minhas considerações sobre o envio, né, sobre esse despacho que eu estou fazendo. Aqui ele no meu perfil tem configurado a minha assinatura, então ele traz automaticamente. Posso escolher um arquivo para eu anexar. Então, anexei meu arquivo. Eu posso aqui buscar layouts pré-definidos, tá? Então posso deixar, por exemplo, um ofício e aí ele vai trazer para mim essa informação. Tá vendo? Já traz com o meu nome, bonitinho. Caso eu queira anexar esse conteúdo, eu posso clicar aqui no botão PDF, anexar conteúdo. Ele vai pedir para que eu inclua o nome desse documento. Vou colocar somente como doc. Clico em gerar. E ele vai anexar esse conteúdo, depois já de editado, né, conforme for a situação. Ele anexa o próprio conteúdo como PDF. Tá? Como eu disse no início, todo usuário que estiver cadastrado no sistema, ele vai possuir uma assinatura digital com validade jurídica dentro da entidade, certo? Então aqui, ó, eu consigo ver que esse documento não possui nenhuma assinatura. Eu posso clicar em certificados, tá? Escolher o local da assinatura, por exemplo, aqui em cima do meu nome. Clico em certificados FlowDocs, ele vai pedir a minha senha e eu confirmo. Uma vez que eu confirmei, aqui no status ele já mostra que está assinado. Se eu voltar lá dentro do sistema, ele mostra quem foi o assinante, né, os dados do assinante, a data que foi feita a assinatura, o município, que é o certificador. Então lá naquele documento ele assinou com o meu nome e ele assinou o documento digitalmente. Tem outra maneira de eu assinar. Vou pegar o primeiro documento que não está assinado aqui. Cliquei no visualizador. Tá? Certificados, posso ir direto em certificado FlowDocs, ou também posso listar os certificados instalados. Ele vai verificar na máquina se tem algum certificado instalado e ele vai listar aqui abaixo para mim. Tá? Preciso colocar minha senha e ele vai fazer a assinatura também. Então aqui os dois já estão marcados como assinados. E ele fez a assinatura sem escolher o local, tá? Ele traz o brasão da entidade, o assinante logo ao lado aqui, uma pessoa, Leandro Roque Leal. E na segunda página ele traz a verificação dessas assinaturas, com as informações da entidade, o código de acesso. Ele gera um QR Code para que a gente possa puxar no celular essa assinatura. E ele fala, ó, este documento foi assinado digitalmente, eletronicamente, pelos seguintes signatários nas datas indicadas. E mostra o nome de quem assinou. Se outras pessoas forem assinando, ele vai ficando na lista, tá? E sempre vai manter. Muito importante, pessoal, o FlowDocs ele não permite exclusões após o envio, o despacho. Então, é importante sempre que a gente verifique o nome do documento, tá? Para que as pessoas que vão ver esse documento se orientem, ó, esse documento é um, esse documento é outro, certo? E encaminhe de uma forma aí que não precise haver correções. Lógico que acontece, depois vou mostrar a solução para isso, tá bom? Então aqui eu redigi o meu encaminhamento para quem que eu quero enviar, tá? E anexei meus documentos, fiz minhas considerações, assinei.
E posso ainda solicitar a assinatura de demais servidores. Então, como que eu faço isso? Vou desmarcar essas opçõezinhas, tá? Eu posso aqui no botãozinho solicitar assinatura, marcar os documentos que eu quero que assinem, tá? E escolher quem que eu quero que assine esse documento. Então ele vai listar todos os servidores internos aqui para mim. Eu posso selecionar. Vou colocar o Igor também, que está como destinatário para assinar esse documento. Tá? Quando eu coloco 3 assinantes, por exemplo, ele vai criar uma ordem cronológica. Então o Lucas assina primeiro, depois a Ana, depois o Igor. E assim sucessivamente. Se eu quiser alterar essa ordem, aqui no cantinho direito, na linha da pessoa, eu posso arrastar ela e eu mudo a ordem do documento. Vou dar um confirmar. Ainda assim, se eu quiser ignorar toda essa ordem, eu marco ignorar a ordem das assinaturas. E no caso, se for para um munícipe, um usuário externo, e ele precisa ver a documentação, eu posso permitir que os usuários externos tenham acesso a essa documentação que está sendo anexada. E a partir do momento que eu marco permitir, ele libera também para que eu solicite a assinatura do cidadão na documentação. Isso serve, pessoal, porque o processo pode tramitar internamente, haverá partes da documentação que o usuário externo não precisa ver e pode haver partes que ele precisa visualizar. Então, eu posso controlar quem pode ou não pode ver essa documentação. Lógico que todas as pessoas que estarão como destinatário e também o setor de ouvidoria que recebeu vai visualizar todos os documentos do começo ao fim na íntegra do processo. Certo? Vou desmarcar o Lucas e a Ana aqui para a gente mandar só para o Igor, tá? Uma vez que eu redigi o textinho, né? Coloquei os documentos, selecionei para quem que eu quero enviar, eu posso clicar em encaminhar. E ele vai me notificar aqui nos itens enviados. Então, a partir desse momento, eu encaminhei esse processo. Então, ele já veio para os meus itens enviados. E aqui está meu processo. Ele continua com a mesma numeração, ele sempre vai obter essa numeração. Caso eu queira um dia pesquisar esse documento, eu posso pegar pelo número dele aqui na minha caixa de enviados. Ele vai trazer só esse processo. Eu posso ainda, logo à frente da lupinha de pesquisa, clicar nos botãozinhos de filtro e posso fazer filtros avançados relacionados a esses processos, tá? Pelo número, pelo ano, pelo remetente, tá? Pelo tipo de processo, pelo tipo, pelo assunto, né? Pelo conteúdo, desculpe. Posso filtrar em arquivos, então quando eu escolho essa opção filtrar em arquivos, eu posso colocar uma palavra-chave e o sistema vai fazer uma leitura ótica dentro, né, de todos os PDFs ali que eu participo e vai buscar por essa palavra em algum documento. Então todos os documentos que tiverem essa palavra-chave vai trazer em lista aqui para a gente e a gente pode clicar na setinha que ele vai abrir o processo para mim. Todo processo vai seguir uma ordem cronológica. Então, se a gente for lá na última tramitação, por exemplo, a gente consegue ver a primeira tramitação, ele numera do ladinho, ó, hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, tá? E assim sucessivamente numa ordem cronológica. Então, todas as pessoas que forem participando desse processo vão ficar marcadas aqui e vão ter esse processo ou na caixa de entrada, ou nos itens enviados, ou nos itens arquivados. Vou passar para o próximo usuário, tá? Que foi o usuário que eu encaminhei agora para o Igor. Então, eu vou mudar o usuário. Então, aqui está o segundo usuário que recebeu esse processo. Então, lá na inbox pessoal dele, teve uma notificação que foi solicitada a assinatura dele. Então, ele pode entrar, ó, ele recebeu o processo na caixa de entrada e ele consegue visualizar tudo que tem acontecido nesse processo. Então, ele vai analisar o que está acontecendo. Se for o caso dele fazer uma resposta, ele pode clicar aqui em mais informações.
e adicionar informações para esse processo. Clicou em adicionar, poderia anexar um arquivo, tá? A qualquer momento. Então lá no processo já apareceu com uma nova tag, tá? Lembra que eu falei que não, no caso de a gente encaminhar, a gente não pode mais apagar o documento. Então, nesse caso, ele encaminhou uma informação e ele quer apagar, ele consegue somente cancelar. Como? Na linha lá na frente tem um botãozinho cancelar e ele pode estar explicando porque ele está cancelado. Cancelando informações, certo? Aqui ele poderia anexar um documento, de repente corrigindo a documentação que ele está cancelando, e ele faz o envio do cancelamento, tá? Então, já ficou ali marcado que foi cancelada essa informação. Esse é o motivo de cancelamento. O que foi cancelado? Se eu clico, ele me mostra. Então, eu vejo que essa parte da tramitação foi cancelada. E se eu quiser ver o motivo, eu clico e ele me mostra o motivo. Caso ele queira enviar para mais alguém, botãozinho enviar. Se ele quiser adicionar uma informação, como ele adicionou aqui embaixo. Caso ele precise bloquear o processo para que nenhuma pessoa anterior movimente, ele pode bloquear o processo. Então o processo fica bloqueado para que ele volte a desbloquear algum dia, né, quando for necessário. O botãozinho a pensar é onde eu posso fazer a juntada desses processos. Então, por exemplo, eu quero juntar um processo a este, um processo que já existe, que corre em paralelo. Ou eu quero juntar este processo em outro que já existe. Vou juntar outro a este. Então, eu clicando a este, ele vai perguntar em qual processo que você quer juntar. Posso fazer o filtro, tá? Ou eu posso simplesmente falar assim, ó, o processo 171 é relacionado a este processo. Então, eu quero que ele seja juntado dentro desse processo aqui. Então, coloco que sim aqui, né? Selecionei ele. Posso colocar ali por que eu estou fazendo essa juntada. Ó, processos relacionados. Posso pensar. E a partir desse momento, pessoal, eu abrindo o processo aqui novamente, ele já me mostra, ó, o processo 171/2024 foi apensado ao processo 181 de aglomerações de pessoas, tá? Então aqui dentro do processo que a gente está fazendo, o 181, eu consigo visualizar o processo 171 na íntegra, tá? Então toda a documentação desse processo vai estar aqui dentro, tá? Para que eu possa visualizar. Fechar aqui. Botãozinho anexo, eu consigo visualizar todos os arquivos que foram anexados a esse processo. Então eu consigo visualizar. E também consigo gerar um PDF, tá? Desse arquivo aqui, desse processo no caso. Lá embaixo foi solicitada a assinatura para o Igor. Se ele quiser assinar o documento, ele simplesmente basta clicar aqui em botãozinho assinar, tá? Pode clicar em certificados e assinar daquela maneira, né? No caso, como eu expliquei no início, ou ele pode optar por fazer uma assinatura em lote. Então aqui ele pode selecionar a opçãozinha aqui, ó, marca o processo, ou não, né? Ou marca vários, e pode vir aqui, ó, assinaturas, assinatura em lote. Então o sistema vai disponibilizar para ele todas as solicitações que ele recebeu de assinatura, onde ele pode visualizar as informações do processo, ele pode visualizar o documento que está sendo solicitado essa assinatura, um por um, né? E selecionar todos, recusar ou assinar. Então, uma vez que ele seleciona assinar, o sistema sempre vai pedir a senha, tá, pessoal? Na hora da assinatura, e ele vai fazer a assinatura dos documentos. Independente da quantidade de documentos, se for 2, como eu assinei agora, ou se for 100 documentos,
o usuário consegue fazer assinatura em lote de todos. Então, praticamente, é isso, né? O FlowDocs ele vai fazer essas assinaturas, tá? Ele vai receber esses processos, ele vai fazer o controle desses processos, tá? Para que possa chegar até uma resolução. E eu posso aqui também, nos botõezinhos, usar alguns recursos, como, por exemplo, arquivar. No momento que eu arquivo, ele vem para minha caixa de arquivados. Se eu for relacionar, é a mesma coisa de eu estar fazendo uma juntada, porém eu vou iniciar um novo processo fazendo a juntada a este processo que já ocorreu. Se eu uso o botãozinho transferir, eu posso aqui, no caso, dentro do processo de ouvidoria, selecionar um outro assunto. Ele vai seguir um outro âmbito, então eu posso transferir para outro assunto dentro do sistema, o mesmo processo. Se eu utilizar o botãozinho duplicar, ele vai criar um outro processo, por exemplo, 182, com o mesmo nome, com o mesmo, no caso aí, setor e assunto que está sendo tratado, porém, ele vai ter uma outra numeração e vai ser idêntico a esse. Botãozinho detalhamento, eu posso escrever um detalhamento, umas informações, por exemplo, para sair no recibo. Então, no detalhamento do recibo, eu posso escrever ali a informação e quando, por exemplo, o contribuinte veio na prefeitura e foi aberto um processo para ele. Então, eu posso gerar esse recibo para que ele possa sempre saber qual é o código de acesso para ele acessar o sistema, o protocolo dele, o número, né, do processo dele, o que está sendo tratado, tá, com as informações aí de abertura e aqui as anotações que eu fiz para ele. Tem a opção aqui de gerar o QR Code para puxar para o celular. Opção de arquivos em zip, tá? Ele vai fazer o download desses arquivos zipados para o meu computador, tá? O visualizador externo, ele mostra todas as informações, né? Da mesma maneira ali que vem ocorrendo o processo. Para gerar a chave de acesso, no caso, e as informações desse processo. Então eu posso visualizar, são as mesmas informações que estão ali em cima. Além de, quando eu marco um processo, aqui eu tenho algumas opções de e-mail. Selecionar todos, marcar como não lido, mover para as pastas que eu crio aqui dentro do sistema, tá? Dentro da minha inbox, seja inbox pessoal ou inbox do setor. Posso adicionar os favoritos, fazer o arquivamento em massa, né? Quando eu escolho a opção arquivar, tanto aqui quanto lá na lateral, nos 3 pontinhos, eu arquivo para todos. Se esse processo vai seguir, eu arquivo para mim. Então ele vem parar aqui na caixinha de arquivados, certo? Opção encaminhar, mesmo que lá em cima, mais informações. Novo compensados é a opção da juntada. Assinaturas, para eu verificar as solicitações que eu tenho para fazer a assinatura. Geração do PDF. Tenho aqui também no botãozinho anexo, tá? E a agenda. Então, conforme a gente vai colocando os roteiros no processo, ele vai respeitando esses dias úteis, tá? Para que o prazo seja cumprido em dias úteis de trabalho. Respeitando também os feriados que são cadastrados no sistema, tá ok? Então ele vai fazer esse controle também dos dias úteis. E é isso, pessoal. Gostaria de agradecer a todos pela atenção, tá? E disponibilidade de acompanhar essa live, tá? Gostaria de pedir a todos que possa seguir a gente aí no YouTube, tá? No canal da Amêndola Play. Se inscreve aí no canal, compartilhe o nosso vídeo, tá? Para que mais pessoas possam chegar a essa informação do FlowDocs, essa ferramenta aí que pode agilizar e viabilizar a rotina de todos no dia a dia das entidades públicas, tá certo? Na descrição vou deixar os contatos aí para suporte, tá bom? Espero que tenham gostado e até mais.